Homem vestido de preto. Essa é uma história que aconteceu com a minha mãe. Com 27 anos de idade, ela não tinha para onde ir. Ela tinha acabado de brigar com o namorado violento dela e tinha abandonado ele. A única companhia que ela tinha era a minha irmã, que na época tinha 9 anos. Ela não tinha ninguém para ajudar ela, e o único lugar que ela lembrou que poderia ir era uma velha casa abandonada, não muito longe de onde ela morava. A casa ainda estava em boas condições, pelo menos o suficiente para ela passar algumas noites, até arranjar um lugar para ir. Ela já estava lá há 4 dias, sem nada de estranho ter acontecido. No noite do 4º dia, ela estava dormindo em um dos quartos, quando acordou de repente com um homem todo vestido de preto, com um símbolo cravado na testa, do lado do sofá onde ela estava dormindo. Ela falou que o rosto dele não era nítido, não dava para ver os olhos, nariz ou boca, só o símbolo na testa e o contorno do rosto. Ele estava lá em pé parado, e então começou a levantar o braço apontando para ela. Ela tentou gritar, mas não conseguia. Ela estava paralisada, só conseguia mexer os olhos. Então o homem, espírito, começou a flutuar para trás, um pouco acima do chão, indo na direção da porta. E o corpo dela começou a ir junto, como se o homem estivesse arrastando ela, mas sem encostar nela. Ela percebeu que ele estava querendo levar ela para a escada. Ela estava tão assustada. Ela sentiu que se ele conseguisse arrastar ela até o andar de baixo, ela seria encontrada morta no dia seguinte. Ela tentava se mexer, mas não conseguia. Quando eles estavam no topo da escada, ela pensou na filha dela, a minha irmã, e pensou que ela ficaria sozinha lá. E então a minha mãe entrou em pânico e conseguiu finalmente se mexer, e então ela desabou no chão. Ela se levantou, saiu, correndo para o quarto da filha dela e bateu e trancou a porta. O homem, espírito, não foi atrás dela, então ela deitou junto da minha irmã e ficou abraçada lá com ela até dormir. Na manhã seguinte ela acordou e pensou que tudo tinha sido um sonho, mas então ela viu que estava no quarto da filha dela. Ela acordou a minha irmã, juntou as poucas coisas que elas tinham e foram correndo para uma igreja que ela ia às vezes, onde pediu para um padre abençoar elas. Claro que ela não contou o que ela tinha visto para o padre, ou senão ele ia achar que ela era louca. Esse padre acabou arranjando um lugar para elas ficarem até a minha mãe conseguir dar um jeito na vida dela. Aquela foi a primeira única vez que alguma coisa desse tipo aconteceu com ela. O homem sem rosto. Isso aconteceu com uma prima minha há uns 2 anos. Ela morava em uma vizinhança calma de Sorocaba. Não sei bem aonde, só sei que é bem calmo lá. De noite, as ruas lá onde ela morava ficam praticamente vazias. E era muito raro você ver alguém passando a pé ou de carro. Numa noite durante a semana, uma amiga estava na casa dela vendo alguns filmes. Por volta de 23h, essa amiga decidiu que era hora de ir embora, já que era dia de semana e as duas tinham que trabalhar no dia seguinte. A amiga dela ia pegar um ônibus para ir para casa. E a minha prima decidiu ir junto com ela até o ponto que não ficava muito longe, cerca de 15 a 20 minutos de caminhada. Quando a minha prima estava voltando do ponto de ônibus para casa, ela notou uma pessoa a uns 30 metros de distância, do outro lado da rua. Não dava para enxergar direito, mas a pessoa parecia ser um homem grande, vestido em roupas escuras, com uma criança. Ela falou que não conseguiu ver nenhuma criança, mas o homem fazia sons infantis feito alguém faz para um bebê ou criancinha. Então ela deduziu que devia ter uma criança ali. O homem também estava com o braço estendido para o lado, como se estivesse segurando alguma coisa. Mas do ângulo que ela estava vendo, não dava para ver o que era. Então ela achou que fosse a criança com quem ele estava conversando. A minha prima continuou andando calmamente e então viu que o homem
Dava 3 passos para a frente, virava para a direita, dava mais 3 passos para a frente, virava para a direita e ficou fazendo isso, dando voltas, andando na forma de um quadrado, sem ir a lugar algum. Foi então que ela viu que não tinha criança nenhuma com o homem. Quando ela se aproximou de onde ele estava, ela viu que o que ele estava segurando era uma coisa longa e prateada. Nessa hora, ela levou um susto. Ela conseguiu ver o rosto dele, ou pelo menos a coisa que deveria ser o rosto dele. Ela estava paralela a ele agora, só com a rua entre eles. Ele ainda estava andando enquadrado e a cabeça dele não tinha virado na direção dela. Mas ela viu o suficiente dele para notar que não tinha traços nenhum no rosto do homem, que onde deveria ter um rosto. Só tinha uma massa branca na forma de um rosto, como num manequim. Ela falou que ficou literalmente paralisada de medo. Foi quando um carro saiu de uma garagem e saiu andando. O som do carro chamou a atenção do homem, ou o que quer que fosse aquilo, e ele virou na direção da minha prima e parou de andar. Então ele começou a atravessar a rua andando devagar. E foi então que ela disparou de lá e correu até chegar em casa, sem parar para olhar para trás. Ela chegou em casa e se trancou lá dentro. Ela olhou pela janela, mas não viu aquela coisa. Algum tempo depois, a minha prima se mudou daquela área, não por causa do que ela viu. E agora pensa que o que aconteceu foi estranho, mas ainda se assusta quando se lembra de tudo, ficando imaginando o que poderia ter sido aquela coisa e o que ela estaria fazendo justamente naquele local naquela hora. A mão na sombra. Achei, isso aconteceu comigo há uns 5 anos. Nessa época eu fui convidado para uma festa de aniversário de um amigo de um irmão meu. Eu nunca tinha ido na casa desse amigo dele antes, então eu estava interessado em ver tudo o que o amigo do meu irmão falou que tinha. Chegando lá, ele falou que queria me mostrar uns discos de vinil antigos que ele tinha guardado. Então eu segui ele e o meu irmão até um quarto no andar de cima da casa. Era um quarto grande e escuro. Assim que entramos, eu senti algo estranho, como se alguém tivesse passado por trás de mim. Eu pensei, beleza, eu tinha que estar por último. Os discos estavam no fundo do quarto, perto da janela. O quarto estava completamente envolto na escuridão. Não dava para ver nada mesmo. E eu podia jurar que tinha mais alguém além de nós 3 lá em cima. Quando nós chegamos onde estavam os discos, ele acendeu um abajur velho que mal iluminava a parte do quarto onde estávamos. Atrás de mim, o quarto ainda estava completamente escuro. Nós nos sentamos e começamos a falar sobre os discos, e eu me sentei em uma poltrona, que deixava as minhas costas apontando para a parte escura do quarto. Enquanto eu ouvia o meu irmão e o amigo dele conversarem, eu senti a presença atrás de mim de novo. Eu olhei pelo canto do olho e do lado do meu braço. No encosto da poltrona tinha uma mão que parecia ser feita de sombra e estava se esticando para pegar o meu braço. Eu achei que podia ser algo no meu olho, mas não era. Eu olhei para aquilo por uns segundos e então entrei em pânico. Eu pulei da poltrona e gritei, "Pussete que o pariu!" O que foi isso? Eles olharam para mim e perguntaram o que tinha acontecido. E eu contei que tinha visto alguma coisa que eu não sabia o que era. Eu mal esperava para sair daquele quarto e voltar para casa. Alguns dias depois, o meu irmão falou com um amigo dele sobre o que eu tinha visto. Ele contou para o meu irmão que às vezes o cara que entrega pizza na casa dele pergunta quem é aquela mulher na janela, sempre que ele entrega pizza lá. Ele também falou para o meu irmão o que realmente me assustou. Ele falou que perguntou para os vizinhos sobre a história da casa e descobriu que uma mulher se suicidou naquele quarto, se enforcando. Eu não acreditei no que o meu irmão me contou, quer dizer, eu acreditei, mas eu não queria acreditar, pois era algo incrível. Nesse momento, eu só senti a minha espinha gelar de novo, relembrando o pavor que senti naquele quarto. Eu não sei o que era aquilo,
mas nunca mais voltei naquele quarto de novo. O sorriso macabro. Por quase 25 anos, eu pensei que o que aconteceu comigo, eu achei que era sonho ou alguma coisa que eu imaginei ter visto. Mas depois de ter lido tantos encontros parecidos nesta página e em outras, eu tenho certeza de que foi real. Numa noite, quando eu tinha 16 anos, eu tinha ido dormir bem tarde por causa de um trabalho da escola. Por volta das 2 da manhã, eu fui acordado com alguém me cutucando o ombro. Eu podia sentir a mão batendo rápido e gentilmente no meu ombro. E lembro de ter visto o braço e a mão se afastarem de mim quando eu abri os olhos. O quarto estava escuro, mas tinha luz o suficiente vindo da janela para eu conseguir ver que a minha irmã mais nova estava de pé do lado da cama. Ainda meio grogue, eu perguntei o que ela queria. Foi aí que eu vi que o rosto não era dela. O cabeça tinha um brilho fraco e era meio amarronzada, tinha a aparência de uma mexerica sem casca e seca. Eu olhei direto para a cara e lembro que os olhos eram 2 buracos negros. Ele não tinha olhos, apenas 2 grandes buracos negros. O corpo era normal, mas tinha o mesmo brilho que a cabeça tinha. Ele parecia estar vestido como uns trapos meio amarronzados. Ele cerca de 1 m de altura. A essa hora, eu já estava berrando feito louco. Eu sou um cara bem grandinho, então eu raramente me sinto ameaçado e com medo de algo. Mas naquela noite, eu descobri o que era o terror. A coisa jogou a cabeça para trás, escancarou a boca e riu. Nenhum som saiu dela, mas dava para ver, fisicamente, que ele estava rindo de mim. Eu sentei na cama e tentei alcançar o interruptor do abajur, sem nunca tirar os olhos daquela coisa. Enquanto eu tentava ligar a lâmpada, aquilo continuava rindo e começou a andar na direção do pé da minha cama, como se quisesse dar a volta nela. Ele apontou o dedo para mim de novo e jogou a cabeça para trás, enquanto gargalhava novamente. Assim que ele alcançou o pé da cama, eu consegui ligar o abajur. A coisa simplesmente sumiu quando a luz fraca inundou o quarto. Eu continuei berrando histericamente até que o meu pai veio correndo ver o que estava acontecendo. Ele falou que eu tinha sonhado com tudo, riu e me falou para me acalmar e ir dormir. Te parece. Eu fiquei acordado o resto da noite. Eu nunca cheguei a ver aquilo de novo, nem sei por que algum fantasma ia querer estar naquela casa, já que a minha família tinha comprado ela nova 4 anos antes, e nada tinha sido construído lá antes. Uma parte de mim adoraria saber o que realmente aconteceu lá naquela noite, ou o que era aquilo. A outra parte, no entanto, ainda está apavorada com o que aconteceu.